juventude gostava de rock ia ver Jovem Guarda. Essa era a música considerada aceita pelos conservadores no Brasil. Que agora a gente vai entender como é que surgiu o tropicalismo, Tá. para depois entender os Mutantes, mas daqui a pouco eu volto nisso. Lá na foto a gente tem o Tá. Erasmo. Aí temos aí, vamos lá, primeira foto. Então temos aí o trio que apresentava o programa Jovem Guarda, com o nosso grande Erasmo à esquerda, Vanderlei ao centro e o Roberto à direita. Roberto e o Erasmo, eles eram da chamada Turma da Tijuca, junto com o Tim Maia e o Jorge Ben. Era uma galera que se conheceu lá na Tijuca, no Rio. E eles tiveram uma banda. Então, o Erasmo, ele fez parte. Mas também, cara, na época as formações mudavam. Mudava toda hora. Mudava toda hora. Não é que foi uma banda coesa. Mas o Roberto e o Tim Maia conviveram mais. Isso foi no fim dos anos 50, mas essa é uma outra história. Não vamos entrar em detalhes. Sputniks era uma banda que tocava rock. O Tim Maia queria ser o Little Richard, que era um daqueles roqueiros... Era um daqueles roqueiros negros lá da primeira fase ali dos anos 50. Era o sonho. Depois que ele descobriu o soul, foi para uma outra onda. E o Roberto Carlos era o Elvis. Né? Ele foi... A história do Roberto, ele é descoberto pelo Carlos Imperial, que é um outro cara que não vamos entrar muito em detalhe, mas ele é lá do rock dos anos 50. Eu lembro dele como jurado de algum programa. Então, ele tinha um programa chamado Clube do Rock, na Tupi, se eu não me engano. Mas ele deve ter sido jurado do Chacrinha ou do Silvio Santos, alguma coisa mas é que isso, bem depois. Nós estamos falando 1958, 59. E aí ele... O Imperial, ele queria o quê? As Sputniks foi... Cara, bandas iam lá e se apresentaram, tipo Não foi ele que comprou registrou os direitos das músicas, tipo, eu tirei o pau no gato, umas coisas assim. Talvez, ele era bem malandro. Ele é o primeiro... Cara, ele é o primeiro, assim, sex, drogas e rock and roll da história do Brasil. É o Carlos Imperial. Tá. Ele era E era um playboyzão também, mas ele tinha foi o primeiro a ter esse estilo de vida. E era um programa que, tipo, a galera ia lá e... o que você sabe fazer? Eu sei imitar o não sei quem. Deixa eu ver. Deixa eu ver, imita aí pra mim. Aí se ele gostava, ele falava, tá bom, vem aqui tal dia e se apresenta. E aí num desses dias a Sputniks foi lá se apresentar. Ou eles foram mostrar pro Imperial, né? Temos uma conjuntinha aqui, bom. Quando eles terminaram de tocar, o Imperial falou, não sei, fez meio que um doce, e na saída o Roberto falou, aí, Imperial, você imitar o Elvis, se liga só, pum. Daí ele cantou alguma coisa do Elvis e falou, pô, adorei, cara, é isso aí, vem aqui no meu programa. Aí por isso que ele trata com o Tim Maia, porque o Tim se sentiu traído, né? O Imperial gostou do Roberto, não gostou de mim. Enfim, mas aí é outra história. Depois ele acabou dando uma abertura pro Tim Maia, que depois foi para os Estados Unidos, foi preso, um outro rolo. Outro dia a gente fala sobre isso. Cara, então essa é a história da Jovem Guarda. O Erasmo, que demorou um pouquinho mais para fazer sucesso, porque era faltava gente para compor rock no Brasil. E o Erasmo, ele é um dos poucos caras que tinha uma veia assim de compositor. Então ele entregava algumas letras pro Roberto, depois o Roberto começa a fazer parcerias com ele, e aí o Calhambeque e outras músicas do Roberto são feitas com o Erasmo. Algumas são versão e outras são do Erasmo mesmo. Aí que ele constrói o nome dele, depois que ele começa a ter uma carreira própria. Por isso que ele é chamado para fazer o Jovem Guarda. Então esse trio aí, cara, era um programa que tinha de tudo, assim, sabe? Roberto Carlos, no aniversário dele, assoprava uma vela, e aí todo mundo batia palma, e só as menininhas lá, olhando para ele, Roberto, não sei o quê. Só que o que aconteceu é que os Beatles acabaram. Aconteceram duas coisas. Primeiro, em 67, começa a vir a psicodelia. Aquele rock bobinho da invasão britânica perde espaço. Cara, começa a vir o movimento hippie, coisa que chegou muito tarde aqui no Brasil, porque, teve golpe em 64, AI-5 68, luta armada, ditadura, tocando pau em todo mundo, um terror. Então, essas ideias não fluíram aqui no Brasil, né? Assim, o hippismo aqui foi muito devagar. Por isso que o Raul Seixas e o Paulo Coelho vão entrar bem tarde nos anos 60, depois a gente fala sobre isso. Mas então, isso não desenvolveu na mesma hora que lá fora, né? Enquanto lá fora estava surgindo o som de São Francisco, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, um monte de coisa assim, viajandona, aqui no Brasil isso é muito devagar, até alguém montar uma banda, ter espaço, grana, não sei o quê. Mas o que aconteceu é que a Jovem Guarda deixou de ter sentido, porque não tinha, passou a moda da invasão britânica. E o programa acaba no fim dos anos 60, não lembro o ano agora, e todo mundo, porque a Jovem Guarda, assim, ela era o programa, mas o movimento como um todo é chamado Iê-Iê, né? Onde estavam também o Sérgio Reis, o Jorge Ben e um monte de outros cantores que gravaram rocks, Vanusa, né? Um monte de gente. Naquela época entrava nessa onda e gravava disquinho e vendia pra caramba pelo país, saía nas revistas, saía na TV. Quando acaba o programa e a onda também do Iê-Iê, cada um precisa achar. Até então, muitos deles não eram do rock, eles eram cantores, que nem lá nos anos 50, mas estava todo mundo cantando rock. Naquela hora, as gravadoras viram para ele e falam assim, agora você precisa achar o que você quer ser. O rock acabou, morreu.
qual que é, você quer ser o quê como artista? Nessa hora o Roberto Carlos decide virar cantor romântico. Sérgio Reis decide fazer sertanejo. Cada um vai indo para um canto. O Jorge Sei. Ben vai fazendo um som mais... enfim, aquele som louco lá dele, bom pra caramba. E aí o Robertão, ele era o grande cara. Nos anos 70 ele foi um dos caras que mais vendeu disco no Brasil. Dentro dessa veia de cantor romântico. Ele se afastou do rock. Mas ele não era essencialmente um roqueiro, assim. O Roberto Carlos é um cara que tem talento para ser um entertainer, assim, um cantor Sei. para as massas. Era isso que ele queria. Agora, sabe uma coisa muito louca, cara, que eu descobri esses dias? Sabe, porque dizem também, o Roberto era um alienado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? O comportamento dele em relação aos militares e tal. O Roberto era um cara que não queria se incomodar. Primeiro. Segundo, que ele era um Se incomodar ou ser incomodado? se incomodar, né? Ele tinha a carreira dele, não ia trocar aquilo por se incomodar com militar, se incomodar com luta armada. Ele não queria se incomodar, queria manter ali o que estava dando certo. E ele e o Erasmo eram dois caras muito iletrados. Eles liam muito pouco. Eles não, é uma coisa de origem mesmo, assim, Sei. né? Isso só ler a biografia dele, as biografias, né? Não se informavam sobre o que acontecia. Não era importante para eles. Se tem gente sendo presa, se tem embaixador sendo sequestrado, não interessa. Vamos aqui, ó. Eles liam muita história em quadrinho. Sei. Eles eram bem assim, ó, fora da realidade. Isso foi mudando aos poucos, né? Mas, quando ele lançou Jesus Cristo, que foi cara, esqueci o ano, foi 70 ou 71, um deputado quis enquadrar ele na Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque dizia que era muito dançante para falar de Jesus. Nossa. Aham. É interessante saber essas coisas, né? E aí pegou. Não, aí não foi pra frente. Aí a própria, teve, acho que bispo falando que, nada a ver, Tá. deixa o cara cantar e tal. Então essa história não foi pra frente. Mas aí, saiu nos jornais isso aí, sabe? Foi um deputado de Pernambuco que queria enquadrar o Roberto na música Jesus Cristo. Mas enfim, então é pra contar um pouquinho das contradições dessa história. Então o Roberto seguiu a carreira dele. Segue pra próxima aí, vamos falar do Tremendão? E aí o Erasmo, cara, ele foi o único, assim... Ou foi o que mais seguiu como alguém do rock, né? Assim, saiu da Jovem Guarda, decidiu seguir na trilha do rock. Foi sempre assim, ele sempre foi. Sim. Ele era o roqueiro, assim, aquele roqueiro da velha guarda que a gente tinha no Brasil. Só que ele demorou um pouco para se encontrar. Logo que acaba a Jovem Guarda, um segundo, um terceiro LP que não foram muito bem. E até que ele foi o cara que sentiu que precisava falar de coisas mais sérias nas letras. Porque tinha essa crítica de que a Jovem Guarda era alienada. Os jornalistas cobravam eles. O Roberto, quando ia dar entrevista, os caras cobravam, falando, velho, você tem o potencial de falar para um monte de gente, cara, sabe o que está acontecendo no país? Você não vai falar nada. E como eles eram muito iletrados, era muito engraçado, você ler as entrevistas, eles não sabiam, ficavam enrolando assim, sabe? Bicho, pô, acho que eu gosto de ler, gosto de ver um filme, mas eu acho que a juventude é isso aí, sabe? Sim. Não sabiam como, entendeu? Eles não queriam ser alienados, mas ao mesmo tempo não sabiam o que falar e nem eram interessados em entrar nesse assunto. Só que Ser o o Erasmo, porta-voz da geração. ser porta-voz da geração, exatamente. E o Erasmo, ele começa a ter essa consciência ali no começo dos anos 70. Aí o disco que ele vai fazer, que é o Carlos Erasmo, que é a próxima imagem que o nosso nobre parceiro vai botar aí, esse aí Olha. é a virada de chave. Esse disco tem aquela música que foi pra trilha do Ainda Estou Aqui, que é o É Preciso Dar um Jeito, meu amigo. E essa letra, só que é muito interessante, os caras fizeram uma ótima escolha pra botar no disco, porque a letra não é dele, é do Roberto. Só que olha como as coisas se juntam, tá? O Erasmo quis fazer um disco agora mais maduro, um disco em que ele abordasse temas sérios. Então ele fala sobre prisão, sobre tortura de maneira cifrada, não teve nenhuma letra censurada, inclusive, nesse LP. Só que o Roberto teve uma coisa muito interessante, importante que aconteceu com ele, que foi visitar o Caetano em Londres, em 71. E até então ele queria saber do que estava rolando. Só que, embora ele não fosse muito próximo do Caetano, todos eles rolava uma proximidade, uma complacência. Então ele foi lá para Londres e visitou o Caetano. E ali ele viu com os próprios olhos a coisa acontecendo. Tipo assim, o cara foi exilado, mano. E foi exilado nem por fazer propaganda comunista, uma outra história que nós vamos contar daqui a pouco quando eu falar dos Mutantes. E aí ele escreve essa letra por causa disso. É preciso dar um jeito, as crianças são levadas pela mão de gente grande. Enfim, dá para interpretar várias interpretações sobre para quem que ele está endereçando. Se é para ditadura, se é para ditadura e para luta armada. Mas o fato é que é uma letra que falava sobre a realidade do Brasil. Só que ele não quis gravar. Aí ele deu pro Erasmo. E aí o Erasmo foi lá e peitou.
Se bem que aí o Caetano, em retribuição, deu uma letra pro Roberto, que é Como Dois e Dois, que é uma música que também fala sobre ditadura, que entrou no disco do Roberto, que agora não lembro o ano. Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Pra contar que o Erasmo, ele foi o cara que seguiu a trilha do rock, só que a carreira dele teve altos e baixos, assim. Como ele além de compositor, ele era intérprete, nesse disco aí tem várias músicas que não são dele, nem sempre ele acertou a mão, assim, na escolha do repertório. Então, Sim. nos anos 70, ele começa muito bem com esse LP, mas depois ele sai um pouco de cena. Aí ele vai voltar a sair, não conseguiu ter não conseguiu se firmar bem, assim, na cena dos anos 70. Até porque ele fez uma coisa que acontece muito no Brasil, que é não acompanhar as novas tendências, né? E o que é que estava surgindo? Era o progressivo e o glam, o rock do Led Zeppelin e tal, que outras bandas que seguiam. Mas, assim, ele lançou muitas coisas boas e esse disco aí, esse é um grande disco, LP. Para quem quiser, pode... Já vamos dar dicas aqui, ó. Esse aqui é o disco para ouvir do Erasmo, cara, é bom do começo ao fim. E o Roberto foi pro romântico. Ah, o Roberto foi romântico, e aí daqui a pouco ele tava cantando lá no especial de fim de ano da Globo. Isso já emplacou de cara, assim. Ele era o que mais vendia, né? É? Ele vendia na casa. Aí tanto que o padrão de comparação, que só foi quebrado com Secos e Molhados. Mas o Rony Von teve aqui e falou que teve sacanagem, né? Tinha uma disputa entre ele e o Rony Von e meio que... Assim, eu não vi exatamente o que ele falou. Eu já vi o Rony falar. Aliás, esqueci de falar do Rony, né? O Rony, é interessante. Ele foi um dos poucos caras da Jovem Guarda que entrou na psicodelia. Ah, é? Ele teve a tal da fase psicodélica do Rony Fon. Tanto que ele era próximo dos Mutantes, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Ele foi um dos poucos, né? Daquela galera comportadinha que ouviu Beatles e, pô, que legal, vou entrar nisso. A maioria falou, não, isso aí é muito, muito do mal. Não vou entrar nessa onda aí, não. O Rony foi. Mas sim, teve uma... É porque assim, quem é que vai se ocupar o lugar do Roberto Carlos, Pois é. né? E o Rony poderia ter sido isso. Tanto que o programa era um programa antes do outro, né? Vinha o Jovem Guarda e depois vinha o Pequeno Mundo de Rony Fon, ou, enfim, a ordem eu não lembro. E foi nesse programa que os Mutantes começaram a tocar. Então tinha, assim, uma coisa... competição, né? Mas assim, pelo que eu ouvi o Rony falar, isso era muito mais estimulado de fora. Sim, sim. Existia essa coisa de eles serem rivais até pra ter fã-clubes, né? E brigando entre si e tal. Mas assim, o Roberto é um cara vaidoso, né? A mesma coisa aconteceu com o Hit nos anos 80. O Hit ia ser o novo Roberto Carlos. Verdade. E aí também rolam umas histórias de... Mas enfim, isso é um outro papo. Então, esse foi o destino, assim, da Jovem Guarda. Claro, eu peguei dois exemplos, que são os mais emblemáticos, que é o Roberto e o Erasmo. Então, a gente tá falando de pra onde foi a Jovem Guarda. Agora, vamos falar dos Mutantes. Qual que é a próxima imagem aí pra nós? Os Que Mutantes, é... eles